Olá, pessoal. Vamos agora concluir o capítulo 2, cujo título é a definição de edificar, e o subtítulo é número 4, estabelecidos na área espiritual. Vamos ver outra definição que o dicionário Webster dá para a palavra edificar. 4. Estabelecer. Aquele que fala em uma língua desconhecida estabelece a si mesmo. Estabelecer significa tornar firme, estável e fixo. Falar em outras línguas ajudará a estabelecer e ancorar o crente. Quando os ventos de adversidade, os testes e as provações soprarem, você será fortalecido desde o seu interior para se firmar na palavra de Deus, para não se deixar levar pelo medo, pela dúvida e pela incredulidade, e para não escorregar para a área da mente, mas manter sua boca e seus pensamentos ligados ao seu coração. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Isaías 28, verso 11 e 12. Esta passagem está falando sobre os benefícios de falar em outras línguas em meio à adversidade. A mente pode ficar em paz, livre de tormento, e o refrigério pode vir mesmo diante de circunstâncias difíceis. Falar em outras línguas é se estabelecer e se fixar na área espiritual, na área da fé, em vez na área natural e em toda a oposição. Falar em outras línguas diante da oposição ajuda a firmar o foco dos seus olhos espirituais, mantendo-os fixos no invisível e no eterno, longe das armadilhas da dimensão visível e temporal. Enquanto uma pessoa ora em outras línguas, as circunstâncias parecem menos complexas, a resposta permanece visível e os pensamentos de fracasso podem ser dignos de riso, porque você está estabelecido, estável e firmado na dimensão de Deus, a dimensão da vitória. As coisas que afastariam outros do melhor de Deus, do plano de Deus e das bênçãos de Deus, não encontrarão entrada naquele que mantém seu espírito edificado e sensível a Deus por falar em outras línguas. Os ventos de doutrina, não necessariamente doutrinas erradas, soprarão pelo corpo de Cristo, e esses ventos farão com que alguns coloquem uma ênfase indevida nessas doutrinas que causam divisão. Mas o seu espírito terá discernimento, você não se deixará levar por elas, mas estará ancorado, estável, fixo e estabelecido na sensatez. Subtítulo: estabelecido na igreja local. Aqueles que dedicam tempo para falar muito em outras línguas não serão enganados nem levados a se afastarem do seu pastor e da sua igreja local. Eles se estabelecerão no seu lugar na família da igreja local. Serão capacitados para permanecerem estáveis, fixos na igreja local onde Deus o colocou. Mateus capítulo 9, verso 35 e 36, nos mostra que aqueles que não têm um pastor estavam doentes, desmaiando, abre parêntese, desistindo ou não, completando a sua corrida espiritual, fecha parênteses, e dispersos, saúde, dispersa família, dispersas finanças, dispersas. Esse disperso espiritualmente é estar sem um homem de Deus ungido que tem voz sobre a sua vida e é uma provisão espiritual para você. Deus vai dirigir você ao pastor que foi ungido para ter voz sobre a sua vida, mas o inimigo procurará afastá-lo do seu pastor, porque então ele poderá fazer com que você desanime e fique disperso. Mas o crente que se estabelece por falar em outras línguas será sensível ao Espírito de Deus e reconhecerá as estratégias do inimigo. Nenhuma ofensa será recebida pelo crente que permanece cheio do Espírito. Nenhuma oportunidade de abandonar o seu pastor será recebida. Aquele que fala em uma língua desconhecida
edifica, estabelece, torna firme e fixa a si mesmo. Número 5. Crescimento espiritual. Vamos ver a próxima definição que o Webster dá para edificar. Número 5. Crescer. Aquele que fala em uma língua desconhecida cresce. Falar em outras línguas exerce um papel no processo do crescimento e maturidade espiritual. O crescimento espiritual é muito semelhante ao crescimento físico. Fisicamente falando, toda pessoa nasce como um bebê, ela cresce até a infância e depois avança para a plena maturidade. A mesma coisa acontece espiritualmente falando. Quando alguém nasce de novo, ele nasce como um bebê em Cristo, um bebê espiritual. Mas à medida que se alimenta com a palavra, age com base nessa palavra e desenvolve o seu espírito, ele avançará para além da infância espiritual e seguirá em frente para a maturidade espiritual. A derrota que muitos crentes experimentam na vida se deve ao fato de que eles nunca se desenvolvem até a plena maturidade espiritual, mas permanecem sendo bebês espirituais. Eles não dedicam tempo para se alimentar com a palavra, para viver cheio do Espírito e para renovar suas mentes com a palavra, agindo com base na palavra. Portanto, eles pensam e agem exatamente como antes de serem salvos e dão lugar ao diabo em suas vidas. Eles abrem a porta para ele. O crente que dedica tempo para falar em outras línguas diariamente se fortalece a partir do seu interior e cuida do seu crescimento espiritual. Ele avança no desenvolvimento do seu espírito. Subtítulo: Dando muito fruto. Qualquer pessoa que está crescendo espiritualmente produzirá fruto. O fruto é a evidência desse processo de crescimento. Plantamos algumas árvores frutíferas na nossa propriedade que era muito pequena e tenras. Elas chegaram até a altura da cintura, mas mesmo sendo tão pequenas, ainda havia frutos plenamente desenvolvidos nelas. Não havia muitos frutos, mas o fruto que havia estava totalmente desenvolvido. Isso era prova de que as árvores eram saudáveis e estavam crescendo. Se a vida espiritual de alguém está crescendo e se desenvolvendo, haverá fruto em sua vida. Haverá fruto se a palavra está operando em seu espírito. Até os bebês recém-nascidos em Cristo darão uma certa medida de fruto. Como aquelas árvores frutíferas bebês que plantamos, elas darão algum fruto e à medida que crescerem, produzirão mais fruto. Jesus nos diz que conheceremos as vidas das pessoas pelos seus frutos. Não cabe a Deus desenvolver a sua vida espiritual. Isso depende de você. Um dos meios que ele nos deu para nos ajudar a desenvolver espiritualmente é através do privilégio de falar em outras línguas. Qualquer pessoa que passe por aquela árvore frutífera no nosso quintal pode ver os frutos. Do mesmo modo, quando você dedica tempo para falar em outras línguas, os outros poderão ver os frutos disso. João 15:8 nos diz que Jesus afirmou: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quanto maior a medida de fruto na vida de um crente, mais Deus é glorificado. Deus não recebe maior glória quando seus filhos continuam sendo bebês espirituais, mas ele recebe mais glória quando seguimos em frente rumo à plena maturidade espiritual e quando damos mais fruto, falando em outras línguas, o processo de amadurecimento é auxiliado. Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica, cresce ou desenvolve a si mesmo. Número 6. Prosperidade. Vamos ver a próxima definição dada pelo Webster para a palavra edificar. 6. Prosperar. Aquele que fala em uma língua desconhecida prospera. Quando você fala em uma língua desconhecida, você está falando com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. O Deus de toda sabedoria, conhecimento e entendimento. Quando você fala em outras línguas, você está tendo comunhão
com toda sabedoria, conhecimento e entendimento. Na sabedoria de Deus está a habilidade para você viver uma vida próspera. Subtítulo: o tornarei rico. Em uma ocasião, Jesus apareceu a Kenneth Hagin em uma visão. No curso da sua conversa com ele, Jesus disse: se você aprender a seguir o meu espírito, eu o tornarei rico. Não me oponho a que o meu povo seja rico. Eu me oponho a que eles sejam gananciosos. Ser rico significa ter uma provisão plena, sem lhe faltar nada. O irmão Hagin continuou dizendo: Jesus não estava dizendo que ele iria tornar todos os seus filhos milionários, mas ele estava dizendo que se ele aprendesse a seguir o Espírito de Deus, eles terão uma provisão plena e não lhes faltará nada. Eles terão o suficiente para si e ainda poderão dar aos outros. Mas observe o que Jesus disse o que Jesus disse incluía uma condição: se você aprender a seguir o meu Espírito. À medida que você se alimenta com a palavra de Deus e passa tempo em comunhão com Ele através da oração, o seu espírito se tornará mais sensível à maneira como Ele está guiando você. O Espírito Santo nos conduzirá ao sucesso. Não decida aleatoriamente em que profissão você deve trabalhar ou se empregar. Deixe que o Espírito o guie nos assuntos ligados aos negócios da vida. Quando o Espírito guiar você a pôr as mãos em uma determinada coisa, você saberá que ela prosperará se for fiel. Porque ele sempre o conduz ao sucesso e nunca ao fracasso. Se falharmos em alguma área, é apenas porque falhamos em segui-lo totalmente. Se erramos o alvo e entramos em dificuldades, Deus nos ajudará. Devemos apenas nos arrepender, ficar firmes na sua palavra e seguir a direção que ele nos der. Devemos dedicar tempo para obter clareza em nosso espírito sobre como o Espírito de Deus está nos guiando antes de darmos passos financeiros ou empresariais. Então, poderemos evitar criar dificuldade para nós mesmos e para a nossa família. Nós nos predispomos ao sucesso financeiro quando dedicamos tempo para nos alimentarmos com a palavra e meditarmos nela, para falar em outras línguas, para seguir o nosso espírito e para ofertar generosamente. O Espírito de Deus nos ajudará a ser bem-sucedidos nos negócios. Você não está limitado à sua própria educação e conhecimento, mas tem acesso à grande sabedoria de Deus. Quando você segue a sabedoria que Ele dá, Deus o tornará brilhante pelo Espírito Santo, porque você tem um gênio divino dentro de você. Os homens ficarão perplexos com o seu sucesso e com a sua capacidade quando você acessar a sabedoria e a capacidade de Deus falando em outras línguas. Falar em outras línguas é ter comunhão com a sabedoria daqueles que fundou toda a criação. Subtítulo: acesse aquele que é maior. Um ministro de outro país passeava por um parque de diversões popular nos Estados Unidos e, enquanto isso, lágrimas desciam pelo seu rosto. Outros amigos do ministro que estavam com ele perguntaram: há alguma coisa errada? Ele respondeu: eu estava apenas pensando que se um homem que não conhecia Deus pode construir tudo isso, quanto mais os cristãos que têm o Espírito de Deus habitando neles serão capazes de realizar. Vamos acessar plenamente tudo o que é disponibilizado a nós como filhos de Deus. Vamos tomar o lugar que é nosso por direito à mesa da sua palavra e alimentar o nosso espírito com vida. Vamos nos submeter à ajuda daquele que é maior dentro de nós, enquanto ele nos dá a palavra para falar em outras línguas. Vamos cooperar com Deus e realizar tudo o que ele prometeu, acessando a sua poderosa sabedoria e habilidade. Vamos deixar de lado os pesos e impedimentos que nos detêm e correr com ele
como ele pretendeu, correr com clareza, correr com precisão, correr na habilidade dele e executar o plano e o propósito dele para a nossa vida. Viver cheio da palavra e do Espírito é a única maneira de viver no sentido mais amplo, é a única maneira de viver de verdade. Subtítulo: Ideias Divinas. Uma mãe solteira deu o testemunho de estar em um culto onde o Espírito de Deus lhe disse para dar ao ministro $1.000 para o seu ministério. Ela não tinha essa quantia naquele momento, mas sabia que Deus havia falado com ela para dar esse dinheiro. Ela, então, escreveu uma promessa em um envelope de oferta, comprometendo-se a pagar os $1.000 dentro de 30 dias. Quando ela voltou para casa, disse ao Senhor que não tinha o dinheiro para cumprir seu compromisso, mas que ela confiava nele para fazer com que aquele dinheiro chegasse até ela. Enquanto ela estava falando com o Senhor sobre isso, ele lembrou a ela sobre uns prendedores de cabelo decorativos que ela havia feito na época de Natal para dar a algumas de suas amigas e pessoas da família. O Senhor a estimulou a fazer mais deles e vendê-los. Então, ela fez muitos daqueles prendedores e perguntou a uma amiga que tinha uma loja de roupas se podia colocar uma mesa ali para vendê-los. A amiga permitiu que ela os vendesse em sua loja. Então, ela expôs todos em uma mesa e esperou que os clientes interessados aparecessem. Depois de algum tempo, uma mulher entrou na loja e foi até a mesa. Um a um, ela pegou os prendedores e os analisou. "É você quem faz?" a mulher perguntou. "Sim, sou eu", respondeu a mãe solteira. "Vou ficar com 50.000 desses." A mulher era uma compradora de uma grande loja de departamento nacional. A mãe solteira não apenas agora tem dinheiro para pagar pelo compromisso assumido, como tem uma nova fonte de renda. Deus lhe deu uma ideia divina e isso mudou a sua condição financeira. Quando dedica tempo para falar em outras línguas, você começa a acessar mistérios além do seu próprio entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Nesses mistérios estão ideias divinas para o seu negócio, para o seu departamento e para a sua posição no trabalho. Você terá lucro por falar em outras línguas. Se as finanças estão em baixa, não presuma que trabalhar mais horas ou conseguir um segundo emprego é a sua solução. Dedique tempo para se alimentar com a palavra de Deus e para falar em outras línguas. Ao fazer isso, você terá acesso à sabedoria de Deus para a sua prosperidade financeira. Um ministro disse: os maiores rompimentos de barreiras financeiras vieram para o meu ministério depois de longos períodos falando em outras línguas. Falando em outras línguas, acessamos a sabedoria e os mistérios de Deus e adquirimos o seu entendimento sobre que passos podemos precisar dar para desfrutar da plenitude da sua provisão para o nosso bem-estar financeiro. Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica, prospera a si mesmo. O último número, que é o número 7, prosperidade espiritual. Vamos ver a última definição que o Webster nos dá para a palavra edificar. 7. Lucrar espiritualmente. Aquele que fala em uma língua desconhecida lucra espiritualmente. Se há lucro, há aumento. A direção de Deus é aumento. O movimento de Deus é aumento. Cada passo que Ele nos direciona a dar é em direção ao nosso aumento. Às vezes, no natural pode parecer que estamos diminuindo, mas no final veremos o nosso aumento. Quando Deus nos disse para mudarmos o nosso ministério de Oklahoma para a Califórnia, parecia que estávamos diminuindo nas finanças, nas propriedades e em outras coisas. Mas à medida que permanecemos fiéis, o aumento ultrapassou a diminuição dessas coisas e acabamos tendo mais na Califórnia do que jamais tivemos em Oklahoma. A plena provisão está no lugar onde Deus disse para você estar.
Pode ser que por algum tempo não pareça que você está tendo avanço, mas se você permanecer fiel ao plano de Deus para a sua vida, verá que a direção e o movimento de Deus são sempre em direção ao seu crescimento. Para lucrar espiritualmente, viva o plano de Deus para a sua vida. Uma maneira primordial de você obter clareza sobre o plano de Deus para a sua vida e ministério é falando em outras línguas. Quanto mais você fala em outras línguas, mais o plano dele se revela a você. Quanto mais você dedica tempo para falar com Deus em outras línguas, maior clareza você adquire no seu espírito sobre o plano dele para você. Então, quanto mais plenamente você vive o plano e o propósito dele para você, mais ele aumentará a medida da unção que está sobre a sua vida e ministério. Lucrar espiritualmente significaria se desenvolver espiritualmente, crescer na unção, crescer na fé, crescer no fruto da sua vida e ministério, crescer em revelação, conhecimento e entendimento da palavra de Deus, crescer na sua capacidade de discernir a direção do Espírito Santo e uma série de outras bênçãos. O lucro espiritual que adquirimos por falar em outras línguas é imensurável. Não há limite para o que pode ser adquirido quando dedicamos tempo para ter comunhão com o Pai, falando em outras línguas. E aqui concluímos o capítulo 7. Fiquem na paz do Senhor e sejam abençoados no nome de Jesus.